Começou? Começou. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, pessoal. É a segunda aula. Você só apaga a luz aqui. Ficou melhor não, vai ter que fechar ali. Dá pra fechar dali pra mim? Não, do outro lado. Não, a cortina mesmo, que é pra quebrar a luz mesmo. Então boa tarde, pessoal. Começou. Nessa segunda aula a gente vai estudar só um artigo. Então esse artigo então vai ser uma aula mais curta do que a outra, né? Vai ser mais fácil de assistir. A questão é a seguinte: eu mandei um material para vocês que falava sobre integração da norma, efetividade da norma, até um texto que explicava o que é uma Constituição. Mas a prova de vocês, pelo que a gente viu pelo edital, é uma prova de direito objetivo, né? Então a gente não precisa discutir muito quando é que uma norma tem valor, quando é que uma norma não tem valor, tá certo? A gente tem que discutir o texto da lei mesmo, que é o que parece, pela forma do edital, que é o que vai cair na prova da gente. Então vamos lá. O primeiro ponto da prova do edital é exatamente isso aqui, dos princípios fundamentais. É todo o título primeiro da Constituição da República, que atende por 4 artigos, tá bom? E aí a gente vai ver um de cada vez. E dar as explicações e principalmente colocar vocês a par de como é que isso pode cair na prova. Muito bem. O título do título 1 é Dos Princípios Fundamentais, né? E aí aqui eu vou destacar, como destaquei, o que é um princípio. Um princípio é uma norma que informa a norma. Um princípio não é uma norma, exatamente, né? Assim, no sentido de que tem que ser seguida. O princípio é uma norma que, como a função dessa norma é informar as outras normas, quer dizer, uma norma orientada, dirigida ao legislador. Quando alguém for fazer uma lei, propor uma lei em todo o território brasileiro, ele tem que se ligar que o Brasil tem determinados princípios. Senão, a norma proposta pelo legislador vai ser uma norma inconstitucional, né? Se ela não atender aos princípios. A gente vai falar dos princípios, tá bom? Cada um. Então aqui eles, e a gente vai falar de cada um. Bom, o artigo 1º, ele começa dando o nome do Brasil. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Para fins de concurso, vale lembrar que o Brasil já se chamou República dos Estados Unidos do Brasil, por exemplo, e não se chama mais, né? Hoje o nome desse país é República Federativa do Brasil. Então se liga isso na prova. É o nome completo, a gente chama de Brasil porque a gente tem uma certa intimidade com ele, né? A gente está aqui dentro, tem uma certa intimidade. É como se você conhecesse um cara com o nome de Carlos Alberto Oliveira e chamasse o cara de Oliveira, porque você tem uma certa intimidade com ele. Aqui a República Federativa do Brasil é o que a gente chama de Brasil, né? Então vamos pegar esse termo aqui, a República. Isso aqui é importante para a prova. A República é forma de governo. A República é forma de governo. O que a forma de governo me diz? A forma de governo me diz da onde nasce o poder. No caso da República, o poder nasce do público, né? República é res publica, vem do termo res publica. Res em latim era coisa, né? E pública, povo, coisa do povo. República é isso, coisa do povo. E contraposto à monarquia. Esse mono de monarquia me diz da onde vem o poder nesse regime, né? Nessa forma de governo. Na monarquia, esse mono vem do monarca, vem do rei, né? E a república, ela tem, então, por princípios próprios dela mesma, a questão da temporariedade dos mandatos. Então, o presidente da república, ele tem sempre que ser eleito. Então, se não existe uma norma na Constituição, no sentido de que o mandato do presidente, o mandato dos legisladores, o mandato do executivo, do legislativo tem um prazo, então, apesar de ter o nome de república, esse país, digamos que houvesse um país assim, né? Uma vez eleito, o cara vai governar até morrer. Apesar de se chamar uma república, esse país não é uma república, é uma monarquia, porque não tem a questão da temporariedade. E também a questão da responsabilidade, que é uma coisa que a gente vai estudar mais à frente, que é esse negócio de todos sermos iguais perante a lei, todos, inclusive o presidente da república. Logo, numa república, outra característica fundamental de uma república é a responsabilização dos governantes. Quer dizer, o rei não pode ser preso, o rei não pode ser condenado, o rei não pode ser processado. O presidente da república pode, guardado aí as questões que se apresentam na questão do foro por prerrogativa de função, por exemplo.
tá certo? Federativa, o outro nome que está aqui para a gente identificar o Brasil. República Federativa. Dá uma olhada nisso daqui. Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Isso é uma república. Essa característica aqui, ó, indissolubilidade, indissolúvel, me entrega a questão da federação. Porque a federação, ela é, na grande divisão, a federação ela é contraposta ao Estado único. O Brasil foi assim, o Brasil já foi um Estado único na época da monarquia, na época do Império, né? O Brasil era um Estado único. Hoje não é mais. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, que as 13 colônias se juntaram para formar uma união, aqui foi o contrário. O Estado único se desintegrou em diversos estados.